O livro de Enoque. A história de Enoque é uma história em que o oculto é maior que o visível. Único e misterioso versículo no livro de Gênesis centrado no anjo Enoque. A figura de Enoque despertou grande curiosidade ao longo de milhares de anos de tradição. Alguns o viam como um menino inocente arrancado do sangue de seus dias e transformado no arcanjo Metatron. Enquanto outros o viam como um mal absoluto ou pelo menos potencialmente maligno, tornando-se uma espécie de protótipo de um demônio satânico. A história de Enoque está escrita no livro de Gênesis 5. Versículos 22 a 24, e todas as informações que temos sobre ele são dadas em apenas 4 versículos. Quem é aquele anjo misterioso que cativou tantos no mundo judaico e além? A misteriosa descrição no livro de Gênesis e a história da transformação de Enoque em anjo continuaram a agitar o mundo judaico. Há uma hipótese de que Enoque seja o anjo de Deus que guiou os israelitas em sua jornada pelo deserto. Seu nome era usado para juramentos e feitiços, e muitos cabalistas até recomendavam não pronunciá-lo em voz alta. Foi assim que Enoque ascendeu de um versículo obscuro no livro de Gênesis para se tornar uma figura tão importante na história humana. Em Gênesis 5, versículo 24, Enoque andou fielmente com Deus. E então ele não mais existia, porque Deus o levou embora. Enoque é quem iniciou a criação. Da tradição abstrata relacionada ao pensamento, à leitura, à escrita e ao cálculo, que ele aprendeu com os anjos. Quando foi levado a Deus e permaneceu no céu por muitos anos, ele retornou para ensinar seu filho Matusalém, o pai do grande sacerdócio anterior ao dilúvio, a ler, a escrever e calcular, conforme relatado em detalhes no livro de Enoque. Enoque foi o primeiro professor e educador do mundo, escolhido como um anjo para punir as cidades. Ele testemunhou as maravilhas da criação, os segredos do universo, recompensas e punições para os justos e os ímpios, o Messias e o profeta da história até o fim dos tempos. Enoque é filho de Caim, que construiu a primeira cidade em seu nome. Desde que se tornou um assassino, Caim foi morador de uma casa e fundador de uma cultura material. Voltemos ao início da escrita de livros. Enquanto a Bíblia foi escrita nas salas de escrita do Segundo Templo, outros livros, como o livro de Enoque, foram escritos em todo Israel e não entraram na Bíblia. Livros escritos fora dos muros do templo eram chamados de livros externos. Essas composições foram escritas em vários lugares de Israel, portanto, não havia um controle unificado sobre sua ordem. Um desses livros é o livro de Enoque. Quando analisamos os livros externos em geral e compará-lo com a Bíblia, podemos entender várias coisas. Esses são livros escritos por judeus que acreditavam em Deus. Há uma enorme lacuna entre o Deus da Bíblia e o Deus dos livros externos. Na prática, isso resulta em duas maneiras diferentes de acreditar no mesmo Deus. Além disso, eles retratam uma sociedade que contava contos populares, acreditava em demônios e espíritos e respeitava as obras de feiticeiros. O livro de Enoque, uma das obras mais influentes na cultura judaica e cristã, é um exemplo importante. O livro de Enoque é uma coleção de 4 ensaios, o mais antigo dos quais foi escrito por volta de 270 a.C., segundo pesquisadores. É uma coleção de livros escritos em diferentes épocas por diferentes autores, todos dedicados à figura de Enoque. Enoque viveu 65 anos e deu à luz Matusalém. Então, com um pequeno salto, Enoque caminhou fielmente com Deus, e então ele não mais existiu, porque Deus o levou. Esta breve citação resume o caráter de Enoque no livro de Gênesis. A imaginação foi despertada quanto ao local para onde Deus o levou. E a resposta é que Deus enviou anjos para levá-lo em uma jornada ao mundo invisível além da cúpula celeste. Quando olhamos para os livros de Enoque, descobrimos um novo fenômeno que não está presente na Bíblia. Um anseio por saber o que está acontecendo no andar superior, escondido dos olhos humanos. Os autores do livro de Enoque discutiram a questão do mundo celestial e o destino das almas dos mortos. Eles disseram que anjos levaram Enoque para o céu. Enoque ascendeu ao céu com um objetivo: revelar aos habitantes da terra o que estava oculto. Lá em cima, ele descobriu que os céus eram divididos em 7, cada um com sua própria mente celestial, dedicada a um assunto diferente. Por exemplo, Enoque, que ascendeu, viu 200 anjos supervisionando o regime das estrelas no céu e como elas manipulavam todo o sistema.
Consequentemente, as estrelas se movem de acordo com o arranjo de trabalho estabelecido para elas pelos 200 anjos que ali residem. Ele viu que os espíritos tinham um lar de onde partiam para vagar. Além disso, viu os lugares altos do céu de onde o sol e a lua emergiam para iluminar a terra. No segundo céu, Enoque viu uma prisão aterrorizante na qual homens e anjos que não guardavam os mandamentos de Deus estavam acorrentados. O terceiro céu é o mais interessante de todos, pois ali está o céu. No céu, surgem duas fontes, uma delas jorra mel e leite, enquanto a outra jorra azeite e vinho. É claro que o jardim está repleto de árvores maravilhosas que dão flores maduras e exalam um perfume maravilhoso durante todo o ano. Além disso, duas árvores importantes crescem no jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual o primeiro casal comeu, e a árvore da vida, cujo fruto será comido pelos justos mortos, permitindo-lhes ressuscitar das cinzas e retornar à vida. Uma citação que descreve o céu e o paraíso onde o descanso foi preparado para os justos. Anjos de fervor cantam incessantemente canções eternas, regozijando-se com a vinda dos justos. Eles vêm com alegria e aguardam por prazeres e riqueza sem medida, e para descansar e envelhecer. Em meio à sua luz e vida eterna, Anabi 13 Ladla. No terceiro céu, há também um lugar horrível e terrível conhecido como inferno, destinado às almas dos ímpios que pecaram enquanto vivos. Enquanto o céu tem um rio de leite e mel, o inferno tem um rio de fogo. Tem prisões onde anjos carregam armas pesadas e torturam pecadores. E lá no céu, ele viu Enoque, entre aspas. Os portadores das chaves e os guardiões do Hades permanecem como grandes serpentes, seus rostos como velas apagadas e seus olhos ardendo em fogo. Seus dentes são visíveis até o peito. Anab 13:2.3. Ele viu montanhas de ouro, cobre e ferro no céu. Durante sua jornada pelos céus, Enoque viu enormes pilares com suas cabeças no céu e seus pés firmemente plantados no abismo que sustentava os céus. Finalmente, quando Enoque alcançou o sétimo céu, Deus o esperava, sentado em um grande trono. Eu virei aquela casa, e ela será quente como fogo e fria como gelo. O medo me apoderará e o tremor me dominará. Aqui está uma segunda casa, construída com chamas de fogo. Ele foi exaltado em todo o esplendor, dignidade e tamanho. E olhei e vi ali uma cadeira alta, com aparência de cristal. E de debaixo da cadeira saíam rios de fogo ardente. E a grande honra sentou-se nela. E seu manto estava protegido da luz do sol e branqueado de toda a neve. E meu Senhor me chamou com sua boca e disse: Enoque está se aproximando. Cantares 1h10. Outra citação: Deus é descrito nestas palavras. O Senhor é como uma fornalha ardente e suas palavras, uma chama que sai. E vi o rosto do Senhor como ferro branqueado pelo fogo, que, quando se eleva, lança faíscas e queima. E seus olhos brilham como os raios do sol e aterrorizam os olhos do homem. E vi a medida da estatura do Senhor, sem medida, sem imagem e sem fim. An 2:13.59. A maior diferença entre a Bíblia e o livro de Enoque, um dos livros externos mais detalhados que nos foram deixados, é sua intensa preocupação com as visões do mundo celestial. De acordo com Enoque, a vida no céu não é uma cópia do mundo limitado e miserável visto pelas pessoas que vivem na Terra. O céu é um mundo fantástico e vasto, repleto de vida que não existe na Terra. Deus e os anjos estão nele, as estrelas são uma espécie de criaturas vivas, as almas dos justos e dos ímpios mortos vivem lá. E o céu está cheio de sons, cheiros, cores e visões que não são visíveis para as pessoas que vivem na Terra. A literatura de Enoque é a fonte mais antiga que temos para alguns dos conceitos fundamentais com os quais crescemos, que são erroneamente atribuídos à Bíblia. No judaísmo, cristianismo e islamismo, está enraizado o conceito de que o paraíso está no céu, e as almas dos mortos justos vão para lá. As almas dos mortos que foram perversos em suas vidas vão para a colônia de punições no inferno. Quase todas as pessoas dirão que essas coisas estão escritas na Bíblia, o que não é verdade. De acordo com o capítulo 23 do livro de Gênesis, o paraíso era um lugar na superfície da terra, e o primeiro homem foi chamado Adão, em homenagem ao material do qual foi criado. Também dissemos que o conceito de retribuição, encontrado em toda a Bíblia, afirma que os justos e os perversos recebem sua recompensa ou punição durante suas vidas. Como lembramos, Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore proibida, foram expulsos do Éden enquanto estavam vivos e não retornaram a ele após a morte. O livro de Enoque é a fonte mais antiga a afirmar que o céu e o inferno estão no firmamento,
fornecendo evidências inequívocas de que, por volta do século III a.C., o povo de Israel acreditava nos resquícios da alma. Ou seja, após a morte do corpo, a alma permanece viva e mantém sua identidade, permanecendo conectada à sua vida e ações anteriores enquanto viva. Após a morte, uma pessoa justa terá acesso ao paraíso celestial e se reunirá com sua alma nos últimos dias. Por outro lado, se a alma pertencesse ao mal, ela não ressuscitará e será submetida ao fogo do inferno até o fim dos tempos, um conceito derivado do livro de Enoque e adotado como pedra angular das religiões judaica e cristã. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se sim, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo informativo e divertido. Até a próxima!